Hoje a nossa prosa é com Tamires Miranda Neto, um dos nomes mais respeitados no melhoramento genético de bovinos do país e gerente de pecuária da Agropecuária CFM, grupo pioneiro e líder absoluto na seleção de Nelore com certificado especial de identificação e produção, SEIP. Em um momento de profunda transformação do mercado, onde a eficiência e a tecnologia ditam a sobrevivência da fazenda, vamos discutir as perspectivas para a pecuária de corte neste segundo semestre, o impacto das pressões de mercado e o lançamento da nova safra de touros avaliados no tradicional mega leilão CFM. Tamires, muito bom receber você aqui novamente. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Boa tarde, Divino, tudo bem? Já lhe adianto aí que é sempre um prazer bater esse papo com você e lhe agradecer pelo espaço aí em nome da CFM, Divino. Já está virando tradição, né? Todo ano tem mega leilão e nós estamos juntos aqui conversando. Porque o evento de vocês, Tamires, ele é de uma dimensão, ele é de uma importância para a pecuária brasileira que eu acho que assim, a gente é relevante, a gente tem que divulgar. É um evento em que vocês investem muito, né, Tamires? Sem dúvida, Divino, a gente faz aí alguns eventos ao longo do ano, né? Em função da comercialização relativamente grande que a gente faz, a gente distribui esses momentos aí, mas o Mega Leilão é o evento mais importante que a gente faz na empresa, é o evento que marca o início das vendas da safra. É um evento que a gente faz num momento muito propício para o nosso cliente, né, que está preparando ali a estação de monta. É um momento que outros programas de melhoramento se utilizam e outras centrais utilizam para se abastecer da nossa genética. Enfim, não tenha dúvida que o Mega Leilão é o evento mais importante que nós fazemos aqui na CFM. Tamires, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de um país que está vivendo um ano desafiador em todos os segmentos, em todas as áreas. Taxa de juro muito alta, a inflação está alta também. Como é que você avalia o atual cenário da pecuária de corte no Brasil? E quais são as reais perspectivas de recuperação para esse segundo semestre ainda de 2026? O Divino, nós temos enfrentado aí algumas dificuldades, né, sem dúvida alguma, na pecuária, especial nas commodities, até eu diria, as commodities agrícolas de forma geral estão passando por um momento relativamente difícil. Na pecuária, a gente vinha passando por alguns anos ruins. 2026 era um ano de retomada. Era, não é, é um ano de retomada. A gente viu aí a reação do preço do bezerro. Talvez algumas expectativas que foram geradas muito altas não aconteçam, mas a gente vive aí um cenário bom para a pecuária. E na CFM a gente tem olhado o segundo semestre como um momento ainda de otimismo para a atividade, Divino. Nós estamos próximos, Tamires, de preencher aquela cota de exportação para a China. E assim que preenchermos essa cota, vai entrar em vigor uma sobretaxa de 55%. Então nós vamos lá para em torno de 67% de sobretaxa. Isso não é só para o Brasil, não. Brasil, para a Austrália, para os Estados Unidos, porque a China está abastecida. E o mercado já projeta alguns ajustes. Como é que essa nova realidade muda, ou se não muda, mas pelo menos reforça a necessidade do pecuarista investir em genética de ciclo curto para a proteção das suas margens? O Divino, sem dúvida, o mercado chinês é extremamente relevante, né, para o nosso negócio, mas existe um certo exagero no que vem sendo comentado aí. Isso vem sendo trabalhado, vem sendo divulgado desde o início do ano, né? E foi gerada expectativa muito ruim em torno dessa situação, mas o fato é, hoje, né, o que é que nós temos de concreto? A cota não foi encerrada ainda, ela deve ser encerrada aí no próximo mês, né? Não se sabe exatamente quando, mas ela deve ser realmente encerrada. É, Em função disso, outros mercados foram trabalhados e tem sido percebido aumentos de alguns volumes em países não tão relevantes quanto a China, é claro, mas que, quando somados, ajudam na compensação
do que pode vir pela frente. O próprio Estados Unidos participando de uma fatia aí desse mercado. Enfim, algumas compensações estão acontecendo. A cota deve realmente se encerrar no próximo mês, mas isso vai durar um período de tempo relativamente curto. Afinal de contas, ali em novembro, o pessoal já está se preparando com a carne a ser exportada para a China no próximo ano. Então, existe uma janela aí, mas ela não é tão longa. E o que tem sido percebido é que, sim, pode ter um impacto, mas o negócio foi hiperdimensionado e talvez é, o impacto negativo não seja tão grande, inclusive pela oferta de gado que parece ser realmente restrita para esse ano, Divino. A nossa pecuária, Tamires, tem evoluído assim absurdamente. Tanto quanto a agricultura evoluiu, né? A agricultura evoluiu num ritmo muito rápido e a pecuária está indo no mesmo caminho, sem dúvida, intensificando muito, o investimento em genética também. Mas diante do momento do ciclo pecuário, qual que tem sido, do seu ponto de vista, o comportamento do pecuarista de corte na hora de investir em genética e na reposição de touros? Bem, realmente a pecuária tem se profissionalizado, né? Se não for assim, ela termina dando espaço para outras atividades. A gente pode citar diversos exemplos aí, dependendo da região do país, ela termina cedendo a exemplo do que tem acontecido no Mato Grosso do Sul, por exemplo, ela tem cedido espaço em algumas regiões para o eucalipto. Aí nós vamos para algumas outras regiões, ela tem dado espaço para a soja. Enfim, a pecuária ou ela se profissionaliza ou ela vai cedendo espaço para outras atividades. E, no fundo, isso é muito bom porque a área de pasto, a área de pecuária diminui e o rebanho se mantém. Isso quer dizer que o pessoal realmente tá mais trabalhando de forma mais profissional. Eu diria que no SEIP já existe uma tendência de a gente trabalhar com esse público. Não que a gente não queira trabalhar com todos, a gente gostaria de atender a todos, mas o pessoal que busca o touro SEIP, o pessoal que busca o touro Nelore CFM, é o pessoal que está antenado à tecnologia, que está antenado à necessidade de profissionalização, à necessidade de investimento para aumentar a produtividade. Então, é, a gente tem alguns cenários, e eu poderia até lhe dar alguns exemplos, por exemplo, de clientes nossos que compraram um volume muito grande de touros no ano passado, porque sabia que ocorreria um ajuste de preços, né, de bezerro, de arroba e de touros para esse ano, então eles se estocaram. O que é que eu quero dizer com isso? É que a coisa está mudando e o pessoal que trabalha realmente de forma profissional eh, tem utilizado informação e tem utilizado estratégias para fazer seus investimentos. Então, o que vai acontecer agora no segundo semestre é, é que o profissional ele sabe que não dá para descuidar da genética, não dá para descuidar de seus investimentos em touros, então o investimento vai ser feito. E se não ocorrer a correção que se esperava, aí o pessoal vai tirar realmente proveito dessa situação e vai continuar se estocando de genética e de touro de qualidade, porque não tem como você colher resultados de diversos outros investimentos que podem ser feitos na pecuária se você não tiver a genética para colher esse resultado. Então, a genética é uma base importante para a pecuária profissional, Divino. Eu já quero aproveitar que você falou de SAPE, eu gostaria de que você falasse um pouquinho mais a respeito de como essa seleção rígida da CFM para precocidade sexual e acabamento de carcaça, que é chancelada pelo SAPE. O SAPE, para quem não sabe, é a Certificação Especial de Identificação de Produção. Como é que ela ajuda o pecuarista de corte a atender a essas exigências, por exemplo, de bonificação nos frigoríficos hoje em dia? Bem, voltando um pouco aí, dando um passo atrás, nós começamos o nosso trabalho de seleção em 1980, Divino, quando não existia o SEIP, quando não existiam programas que faziam seleção baseada em números, e a empresa, por iniciativa própria, começou a colocar balanças em suas fazendas para que os animais fossem pesados e a gente passasse a produzir e a selecionar
com base em números, em critérios objetivos, coisa que a agricultura já fazia e que já fazia em uma outra velocidade, e a pecuária fazia uma seleção de forma muito rudimentar, eu diria. Então, no início dos anos 80, exatamente no ano de 80, nós começamos a seleção do Nelore, e esse programa foi evoluindo e tomando corpo, surgiram algumas outras iniciativas no sul do país, e enfim, essas empresas se juntaram ali no início dos anos 90, começou a pleitear junto ao Ministério que fosse dado um olhar diferente para esse trabalho, que era o trabalho que foi que no final das contas aí chegou no CEIP. Em função disso, o CEIP Nelore da CFM é o CEIP de número 1. É o primeiro programa que certifica animais pela produtividade. Então, sim, a gente faz lá nossos controles de paternidade, de avô, de genealogia, mas o critério produção é o que realmente norteia o trabalho de seleção do Nelore CEIP na CFN. Então, o pecuarista profissional, sabendo disso, começou a utilizar e começou a nos procurar, e até hoje muitas pessoas nos procuram, porque estão buscando, no final, aumentar a produtividade. A gente usa aí alguns caminhos para isso, para aumentar a nossa própria produtividade, e nossos clientes terminam aí tirando proveito dessa genética, desse trabalho de seleção de 46 anos focada em aumento de produtividade, em aumento de ganho de peso a pasto, em aumento de fertilidade, em aumento de precocidade sexual, que é o que são os pilares do trabalho do Nelore da CFM. Você falou do pecuarista profissional. O que que mudou no perfil do pecuarista comprador de touros nesses últimos anos em termos de exigência técnica? Bem, eu diria que os produtores hoje são muito mais, claro que não é 100%, né? Até porque o país é muito grande, existem produtores novos entrando a toda hora, mas de forma geral eu diria que o trabalho tem sido muito mais profissional. A forma de selecionar foi impulsionada inclusive pela pandemia, porque o afastamento que existiu, a necessidade de isolamento fez com que muitos de nossos clientes que só compravam presencialmente, que só compravam vistoriando os animais, passaram a comprar virtualmente, então passaram a comprar muito mais focado nas informações que nós disponibilizávamos e menos na vistoria do animal, enfim. Então, o que a gente percebe hoje, até pela troca de gerações que vai ocorrendo, né, Divino, a gente percebe hoje que o pessoal está muito mais antenado, muito mais exigente, eu diria. Você percebe isso nas centrais de inseminação também. Você não chega na central hoje, bem, nem consegue mais colocar um touro lá hoje que não seja um animal avaliado com critério objetivo, com informações IDEPs, enfim. Então, o pecuarista hoje é muito mais exigente, antenado, e busca a informação antes de escolher os touros, Divino. Vamos falar das DEPs. De que maneira as DEPs genômicas reduzem os riscos de erro na compra de um reprodutor jovem pelo pecuarista? Aliás, eu até gostaria que você explicasse para a nossa audiência o que são essas DEPs genômicas e qual a sua relevância. Bem, a DEP, para quem não conhece ou não está aí ambientado com esse negócio, né? A DEP significa diferença esperada da progênie. O que é isso? É a expectativa que a gente tem quando a gente vende um touro para um cliente nosso, a gente vende um touro com 2 anos. A gente vende um touro com a DEP. O que é a DEP? É a diferença esperada da progênie daquele touro. Então, um cliente vem aqui na CFM e compra um touro, por exemplo, vamos colocar números para facilitar, compra um touro com mais 5 de DEP de peso de desmame, por exemplo. O que é que isso quer dizer? É que esse animal, no trabalho da CFM, se ele for utilizado no rebanho da CFM, o que se espera, quando comparado à base, que é o nosso próprio rebanho,
aquele animal vai produzir filhos que desmamam 5 quilos acima da nossa média. Então, e claro que quando vai para um rebanho que tem menos seleção, esse mais 5 quilos pode virar mais 7 quilos, mais 10 quilos, mais 15 quilos. Então, a DEP é isso. E como que era gerada a DEP? A DEP era gerada pelo desempenho do próprio animal, pelo desempenho de todos os parentes daquele animal, e essa informação de parentesco gerava essa informação baseada exclusivamente nisso, no desempenho do próprio animal, no desempenho de seus pais, de seus tios, de seus primos, enfim, toda a família contribuindo para aquela informação. Com a genômica, a gente passou a ter marcadores que contribuem para a informação de animais que nem são parentes. Então, o que aconteceu com isso? A gente tem uma segurança que no melhoramento a gente chama de acurácia muito maior para animais que têm a genômica. Então, a DEP assistida por genômica nada mais é do que isso, uma DEP que leva mais acurácia, leva mais assertividade para aquilo que a gente está prevendo. Então, o pecuarista que já estava acostumado a comprar com as DEPs passou a trabalhar aí com a DEP assistida por genômica, tendo muito mais segurança nas suas escolhas, Divino. Neto, no primeiro momento, houve uma preocupação muito grande com o ganho de peso. Rapidez, isso aconteceu. E hoje existe uma preocupação com o acabamento de carcaça. Como é que o programa de seleção da CFM equilibra a busca por produtividade, ou seja, ganho de peso e carcaça, com características de adaptabilidade a campo? Bem, a gente trabalha com Nelore, né, Divino? E a gente respeita muito essa informação. O Nelore é um animal extremamente adaptado, e por isso que ele dominou o Brasil, né? 80%, 85% do rebanho brasileiro é Nelore em função disso. Então, a gente não tem problema com adaptação, eu diria. Começamos o programa em 80, focando muito ganho de peso, por isso que foram colocadas as balanças e foram acompanhado o ganho de peso dos animais, porque a gente queria fazer um animal que ganhasse muito peso rápido para atender a indústria frigorífica. No início dos anos 90, nós observamos que, além de ganhar peso, a gente precisava selecionar muito mais para precocidade sexual. Então, em 1991, nós começamos a selecionar para fêmeas que emprenhavam aos 18 meses e logo em seguida para fêmeas, em 94, para fêmeas que emprenhavam com 14 meses. Então, no início dos anos 90, a gente começou a selecionar forte para precocidade sexual e desde então a gente não parou mais. São 46 anos selecionando para ganho de peso, mais de 30 anos selecionando forte para precocidade sexual e fazendo avaliação de CPM que a gente faz no CEIP, buscando os animais com a melhor composição de carcaça, com a melhor composição de acabamento. E isso nos deu uma tranquilidade, eu diria, a garantia de que a gente consegue atender hoje aí. Eu vou lhe falar da CFM, o exemplo que a gente tem de dentro de casa, Divino, dos animais que a gente envia para abate, que são todos nascidos na própria CFM, né? Os machos que vão para abate na CFM são animais que não viraram touro. Então, é uma amostra relativamente ruim, porque a gente tirou aí 30% dos melhores animais, foram certificados, receberam o CEIP, viraram touro. Os 70% que não viraram touro, esses animais vão para abate. E a gente vende esses animais aí com menos de 2 anos, com 22 arrobas, 23 arrobas, depende do momento ali do cenário, quanto que a gente quer colocar de ganho de carcaça nesses animais. A gente vende todos esses animais para frigoríficos que atendem aí todos os mercados mais exigentes do mundo, não só em qualidade de carcaça, mas também em rastreabilidade, enfim. Então, nós produzimos hoje um animal adequado e buscado pelo mercado, pela indústria frigorífica, Divino. Você falou de 70% aí que vai para o abate. Quais foram, né, as pressões de seleção e esses critérios de descarte mais rigorosos que vocês aplicaram nessa geração agora de reprodutores de 2024?
Bem, a gente leva em consideração, a gente avalia 14 características hoje na CFN, mas a gente coloca algumas informações como as mais importantes para o nosso negócio e que norteiam o nosso trabalho, que são o peso desmama, o ganho de peso da desmama ao sobre ano, o próprio peso ao sobre ano, musculosidade, né, carcaça, perímetro escrotal e probabilidade do vinho empregar aos 14 meses. Então, a gente dá muita relevância ao desempenho do animal, à carcaça, e também à precocidade sexual, que é uma informação relevante a ser trabalhada no Nelore, né? Então, essas são as informações que a gente coloca mais pressão e que nos faz chegar, com base nisso, nos faz chegar aí nesses 30% melhores animais da safra, Divino. A gente fala da evolução da pecuária, mas o mercado também está evoluindo o tempo inteiro e está criando novas exigências, né? Isso é do mercado. O consumidor, à medida que ele compra coisa boa, ele vai querer sempre o melhor, né? A régua vai sempre subir. Como é que a seleção genética da CFM atende a essas crescentes exigências do mercado por uma pecuária mais sustentável e com menor pegada de carbono? Bem, a gente está sempre atento ao desempenho de todas as nossas safras, né, Divino? E a gente faz com que esses animais sejam enviados para abate. Toda a nossa safra, Divino, seja como touro, seja como boi, ela vai sair da fazenda até os 2 anos, né? Então, a gente faz uma seleção a pasto. É claro que a gente está sempre atento à condição de nossas pastagens. Não existe pastagem degradada em nossas fazendas ou que vão provocar um baixo desempenho, nada disso. A gente está sempre atento à manutenção de nossos pastos, que essa é a base do nosso negócio. E essa pecuária da CFM é desenvolvida em uma fazenda que tem muito mais do que o mínimo necessário àquela região lá, que a gente sabe que varia, né? Dependendo da região, é 20% que tem que ser preservado como reserva legal, 30%, 35%, podendo chegar a 80% na região de Amazônia, não é isso? Mas na região que a gente trabalha, a gente faz uma preservação da floresta que supera aí muito os 20% que são exigidos na nossa região. Então, a gente está atento à preservação ambiental, a gente respeita as nascentes de água, a gente respeita as APPs, enfim. A gente faz um trabalho realmente de preservação, mas sempre com olho no desempenho, em pastagem de qualidade e finalização desses animais que vão para o abate num confinamento rápido que a gente faz ali na fazenda e garante que esses animais cheguem com 2 anos. Então, chegue com 2 anos no abate, que para o Nelore a gente acha que é um momento adequado. Então, monitorando o que acontece no nosso ambiente, né, no nosso meio ambiente, com as nossas pastagens e o desempenho dos nossos animais, a gente faz com que ele saia mais rápido da fazenda e que a gente trabalhe dessa forma que a gente trabalhe com menor pegada de carbono aí, Divino. Eu quero focar, a partir de agora, um pouco mais no leilão, no mega leilão. O que representa para o mercado, Neto, esse leilão da CFM, que chega aí à sua 28ª edição, mantendo uma oferta de 600 touros avaliados? Bem, como a gente falou agora há pouco, né, esse evento é um evento interessante, o mais importante para a CFM, mas também serve de referência aí para o mercado, porque ele acontece ali no início, né, ainda no início do segundo semestre, num bom momento para a preparação da estação de monta. Esse evento ele foi pioneiro em diversas coisas, em volume de animais, em distribuição de animais por característica produtiva, com alguns artifícios comerciais para trazer celeridade ao leilão, para que o leilão fosse ágil, não fosse um leilão cansativo, trabalhando com animais completando 2 anos, quer dizer, animais jovens. Então, tudo isso, a gente está indo agora para a 28ª edição, Divino, são 28 anos preservando esse dinamismo, esse respeito ao nosso cliente,
levando sempre aquilo que a gente tem de melhor, e evoluindo ano a ano na qualidade dos nossos touros, né? Então, o mega leilão que vai acontecer no próximo dia 6 de agosto, sem dúvida alguma, vai ser oportunidade, e é para isso que ele foi criado, é, dos nossos clientes e daqueles que ainda não são clientes acessarem todos de uma mesma vez, acessarem aquilo que a gente produziu de melhor na safra 2024, Divino. Você falou do dia 6 de agosto, mas vocês fizeram uma divisão, né? Dia 6 de agosto vai ser lá em Campo Grande, com 450 touros, e dia 7 é aqui da Uana, com mais 150. Por que essa divisão estratégica, Neto? Isso, Divino. A gente chama de mega loja, né? Essa venda na fazenda, a gente criou ela há vários anos atrás aí. Na verdade, ela foi criada como um complemento para aquilo que era feito no leilão, né? Muitas vezes, por diversas vezes, isso aconteceu. Um cliente nosso queria comprar uma determinada quantidade de touros e, por algum motivo, ele não conseguiu comprar e nos procuravam para complementar a sua necessidade na fazenda no dia seguinte. Então, percebendo isso, a gente procurou fazer um negócio na fazenda no dia seguinte, mantendo o mesmo padrão de organização e até fazendo com que o nosso cliente do Mega Leilão pudesse se beneficiar daquele momento ali na fazenda no dia seguinte. E um exemplo disso, por exemplo, é o frete. Eu vou dar um exemplo só, que o objetivo aqui não é esse, mas uma carga fechada de touros a gente entrega na malha rodoviária em qualquer lugar do Brasil. Então, um cliente pode ir no leilão no dia 6 e comprar 10 touros, e ir na fazenda no dia seguinte comprar 6, e a gente junta esses 16 touros aí e ele usa desse benefício de receber na sua fazenda sem custo algum. Então, essa venda na fazenda é uma venda que foi criada para complementar o que acontece no leilão no dia anterior. E é isso que vai acontecer. No dia 6, nós teremos o leilão em Campo Grande, lá no Terra Nova Eventos, com 450 touros. E no dia seguinte, a gente inicia as vendas na fazenda, com essa venda que complementa e atende os compradores que não concluíram suas compras no dia 6, e também atendemos clientes que porventura não tenham ido no leilão e que queira comprar na fazenda. Aliás, eu até gostaria já que você complementar, você falou do frete, né? Como é que vão funcionar aí as condições comerciais, formato de vendas, né? Se é leilão, venda direta. E você falou do frete só para carga fechada, né? O frete rodoviário. Isso, então, nós temos algumas condições aí no Mega Leilão, que também é um pioneirismo da CFM, Divino, que aí algumas outras empresas passaram a fazer, alguns outros leilões fazem hoje, mas é uma iniciativa da CFM, é um formato que foi desenvolvido pela CFM, onde nós vamos trabalhar com 450 touros. Todos eles estão agrupados em baterias de 8 animais. Esses 8 animais não vão entrar junto no leilão. O leilão acontece realmente individualmente, mas eles foram agrupados. Já falei de peso de desmama, eu vou mencionar novamente. Digamos que a gente tem um cliente que está muito interessado em touros que dão forte desempenho para peso de desmama. Então, o interesse dele é esse. Ele vai lá no leilão, ele vai ver várias baterias que foram agrupadas por peso de desmama. Ele comprou o primeiro touro de uma bateria dessa que tem 8 touros. Ele comprou o primeiro touro. Sempre antes de iniciar a pregoar o lote seguinte, o leiloeiro vai perguntar se ele tem interesse em ficar com aquele animal. Se ele confirmar, nós vamos dando descontos para fazer com que o comprador se beneficie daquela situação ali. Então, é claro que isso para quem precisa comprar volume, mas o comprador ficou com o primeiro lote, e na sequência ele foi confirmando, ele vai ganhando 1% de desconto, 2%, 3%, 4%, até chegar em 7% de desconto no último touro da bateria de 8 touros. A bateria seguinte é sempre uma bateria com desconto dobrado, que a gente chama. As baterias ímpares não têm essa condição, as baterias pares do leilão sempre tem essa condição de desconto dobrado. O que é o desconto dobrado? Aí sim, para quem realmente precisa de mais volume. O comprador ficou com 8 touros da bateria anterior, a média de desconto nesses touros é de 3,5%. Se ele confirmar a bateria seguinte, ele fica com mais 8 touros sem disputa
e esse desconto é dobrado de 3,5% para 7%. E aí ele leva os touros da bateria que ele está fechando ali e da bateria anterior com 7% de desconto. Então ele compra 16 touros, sem disputar com ninguém, de forma muito ágil. Claro que eu estou dando um exemplo para quem precisa de volume, por isso que eu falo que o leilão é individual. O comprador lá comprou o primeiro touro, não teve interesse no segundo, tudo bem, o leilão é retomado muito rapidamente e segue o leilão. Mas então a gente tem essa condição de desconto por opção, desconto dobrado para as baterias que têm essa possibilidade. E aí vamos continuar nesse exemplo do cliente que comprou 16 touros. Aí ele já ganhou o frete free para qualquer lugar do Brasil. Mas a gente tem outras condições de frete também, Divino. Para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas e São Paulo, nesses estados, nós entregamos qualquer quantidade também na malha rodoviária. Então, se um cliente nosso lá em Tocantins precisar de 3 touros, ele vai comprar os 3 touros aí, nos acompanhando pelo canal ou lá conosco presencialmente, e nós vamos entregar na fazenda, nesses 6 estados. E temos alguns pontos de entrega também. Pontos de entrega em Rondônia, pontos de entrega no Pará, pontos de entrega na Bahia e também no Paraná. Então, com isso, a gente consegue abranger aí boa parte da pecuária brasileira. A gente tem frete grátis, né, que são esses 6 estados que eu mencionei, e para esses outros estados aí a gente tem alguns pontos de entrega, e para os demais que não foram mencionados, fechou carga fechada aí de 16 ou 24 touros, a entrega também fica por conta da CFM, Divino. Então é isso, a gente falou aí de desconto por opção, desconto dobrado, e condições especiais de frete, sendo que no frete, essa condição de frete também se aplica àquela venda na fazenda no dia seguinte, no dia 7, né? Aí no dia 7 já é uma outra coisa. No dia 7, com base no que aconteceu no leilão no dia 6, a gente pega lá a média de valor de leilão, divide pela média do índice CFM do leilão e a gente chega no valor do índice CFM. Com essa informação, a gente aplica o valor do índice CFM para os touros, os 150 touros que vão estar na loja no dia seguinte, e aí a gente tem um preço individual para os 150 touros da loja, e na loja é uma venda sem leilão, a gente atende o cliente lá na fazenda, ele escolhe touro com o preço tabelado, sem comissão, e podendo utilizar esse benefício do frete aí, né, de se juntar os touros que foram comprados no leilão, Divino. Neto, parabéns. O nível de organização de vocês realmente é altíssimo. Vamos aproveitar que o produtor goiano não paga frete, já deixa aí um convite para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, para que eles possam participar desse mega leilão fantástico, Neto. É isso aí, David. Eu lhe agradeço até pelo comentário. Você, especialmente aí de Goiás, que quiser participar conosco, nos acompanhe aí pelo canal ou venha até Campo Grande, participe conosco presencialmente no Terra Nova Eventos, lá em Campo Grande, ou na Fazenda Lajeado, que está ali próximo aqui da UANA. Se você puder vir até aqui, vai ser um prazer encontrar e bater papo sobre pecuária e fazer negócio ali nesses 2 dias. Não só você de Goiânia, vocês todos que nos acompanham aí, venham até, participe, aproveite desse momento, que sem dúvida vem aí uma grande oportunidade num bom momento para a pecuária, né? A gente não pode se deixar abater por comentários do tipo que a gente falava aqui no início da nossa conversa de cota para a China, enfim, porque isso tudo passa e passa com certa rapidez, e o investimento que é feito agora é para o bezerro que vai ser comercializado em 2028, né? O boi gordo que vai morrer em 2029. Então, a gente tem que ter organização, tem que ter estratégia e saber aproveitar esses bons momentos, Divino. Isso aí, Neto. Você deu o recado. Gostei da mensagem. Obrigado. Mais uma vez, um prazer falar com você, viu? Beleza, Divino. Em nome da CFM, nós que agradecemos pelo espaço, e fica o convite para você também vir almoçar conosco e passar um dia muito agradável lá em Campo Grande, Divino. Um abraço e obrigado.
Não tenho dúvida nenhuma de que vai ser um dia espetacular. Um abraço. Eu conversei com o Tamires Miranda Neto, que é gerente de pecuária da Agropecuária CFM. E o tema foi como a genética de ponta salva a margem do pecuarista. É isso aí. O Neto falou tudo. Tem que levantar a cabeça, tem que se programar, tem que se preparar, porque os momentos passam. E quem está preparado é que vai pegar a hora que vai pegar o bonde, a hora que o trem passar. Se você gostou da prosa, deixe um gostei, deixe comentários, compartilhe com muita gente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.